Olá pessoal, voltamos para PNP Matemática 3. Nesse segundo ciclo a gente está trabalhando matrizes determinantes. Essa é a semana 3. Então entre a semana 3 e a semana 4 nós vamos ter aí uma parada entre Natal e Ano Novo, mas continuaremos estudando, ok? Então nessa semana nós trabalharemos o traço de uma matriz, processo de igualdade entre matrizes, operações com matrizes, a parte 1, que trata de adição, e muitos exemplos. Então, primeiramente, o que é o traço de uma matriz? Bom, ele corresponde à soma dos elementos da diagonal principal de uma matriz. Nada mais do que isso. Então, nessa matriz que vocês têm aí, chamada B, eu tenho os elementos 10, menos 3, menos 8 e 5. A diagonal principal, os elementos da diagonal principal são o 10 e o 5. Então, para saber o que é a diagonal principal, são todos os elementos onde a posição I é igual à posição J, ou seja, a representação da linha do elemento é igual à representação da coluna. Então, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3 e assim por diante. Então, no caso dessa matriz, o que vai ser o valor do traço? É a soma dessa diagonal principal. Então, o 10 mais o 5, que dá 15. Então, o traço dessa matriz é 15. Igualdade entre matrizes. Então, a gente tem aqui uma definição mais formal, tá? Então, sempre que eu tiver duas matrizes A e B, do mesmo tipo, da mesma ordem, M por N, então eu não consigo igualar matrizes que tenham ordens diferentes. Obrigatoriamente elas têm que ter a mesma ordem, tá? Se todos os seus elementos correspondentes são iguais entre uma matriz e outra, então a gente pode dizer que uma matriz é realmente igual a outra, tá? Então, por exemplo, para que as matrizes A formadas pelos elementos A, 1, 2 e B, e a matriz B formada pelos elementos 3, D, C e menos 5 sejam iguais, a gente tem que ter que os elementos que ocupam a mesma posição sejam iguais. Então, no caso, o A está na mesma posição do 3 na matriz B. Então, o A tem que ser igual a 3. O 1 está na mesma posição que o D. Então, o 1 tem que ser igual a D. O 2 está na mesma posição que o C. Então, 2 igual a C. E o B está na mesma posição que o menos 5. Então, nesse exemplo aqui, determine os números reais A, B, C e D para que se tenha a primeira matriz igual à segunda. Então, a primeira coisa a fazer é que fazer a correspondência entre os elementos que ocupam a mesma posição. Então, o A tem que ser igual ao 2 da segunda matriz. O 1 tem que ser igual ao B da segunda matriz. O 4 na primeira matriz tem que ser igual ao D na segunda matriz. E o C na primeira matriz tem que ser igual ao 6 na segunda matriz. Vamos só pulindo ali, botando uma ordem na casa. O A igual a 2, o B igual a 1, o C igual a 6 e o D igual a 4 para que essas duas matrizes sejam realmente iguais. Nesse exemplo B, em cada item determine, caso exista, o número real M que satisfaz a seguinte igualdade. Então, no exemplo da letra a gente tem ali, o primeiro elemento é o M menos 1. Ele corresponde a qual valor na outra matriz? Ao 3. O 0, que está do lado dele na primeira matriz, corresponde a qual valor na segunda matriz? Ao 2M. Na primeira matriz, o 1 menos M, que está ali na segunda linha, primeira coluna, corresponde a qual elemento na segunda matriz? Ao menos 3. E por fim, o M corresponde ao 4 na outra matriz. Assim, a gente tem no quadro azul aqui, na primeira parte, todas as equações observadas diretamente do exemplo. Aí a gente dá uma ajeitada, né? A primeira equação é M menos 1 igual a 3. Passo o menos 1 para o outro lado como mais 1. Então eu vou ter 3 mais 1 que é igual a 4. Então da primeira equação, da primeira posição ali, 1 e 1 de cada matriz,
a gente descobre que o m vale 4. Na segunda tem 0 igual a 2m. O 2 passa para o outro lado dividindo. Eu fico 0 dividido por 2, que dá 0. Então m é igual a 0. Eu posso continuar desenvolvendo cada uma das outras equações, mas eu já vi uma inconsistência que me torna impossível essa igualdade. Da primeira posição eu tirei m igual a 4, da segunda eu tirei m igual a 0. Então a gente considera que essa igualdade é impossível, que não existe, pois na primeira equação temos m igual a 4 e na segunda temos m igual a 0. Tá? Na letra B a gente faz um processo muito parecido. Tá? Na primeira posição eu tenho 9 menos m ao quadrado. Ele é igual na outra matriz a 0. Na primeira matriz, o 1 equivale ao 1 da segunda matriz. Ok. Na primeira matriz, o menos 3 equivale ao m na segunda matriz. E o 7 está equivalendo ao 7 na segunda matriz. Tá? Aquele 1 igual a 1 e o 7 igual a 7, a gente descarta no primeiro momento, porque não nos traz nenhum resultado para o valor de m. Tá? Mas a gente dignifica ele porque ele não ocasiona algo do tipo menos 1 igual a 0. Tá? Então ele está correto, o 1 é igual a 1 e o 7 é igual a 7. A gente só não precisa usar esses valores. Ali embaixo, na terceira equação, a gente já tem m igual a menos 3, ou menos 3 igual a m. Tá? Já é um indício do valor de m. A gente só vai conferir naquela primeira equação, que era 9 menos m ao quadrado igual a 0, e a gente passou o m ao quadrado para o outro lado. Se eu elevar o menos 3 ao quadrado, vai dar 9? Bom, menos 3 vezes menos 3 dá 9. Então isso torna o sistema possível, dá tudo ok, para que a gente possa afirmar que o valor de m seja menos 3. Tá? Bom, a gente já deu uma olhada rápida com igualdades. No presencial a gente vai reforçar, com certeza. Então a gente passa para operações com matrizes, tá? Na nossa primeira parte. Então as operações com matrizes, elas vão envolver operações algébricas que a gente já conhece, como a adição, como a subtração, como a multiplicação e como a divisão. A gente só vai fazer uma aplicação disso para o mundo das matrizes, tá? A gente vai começar essa parte 1 com a adição. Então, adição entre matrizes. As tabelas abaixo vão representar o número de unidades vendidas em uma concessionária de 2 veículos 0 km. A gente chama de modelo A e modelo B, de acordo com o tipo de combustível durante os 2 primeiros meses de determinado ano. Então, na tabela de janeiro, à esquerda, eu tenho o modelo A e o modelo B, o tipo de combustível, flex, gasolina ou somente álcool, e tenho ali o número de unidades vendidas. Na tabela ao lado eu tenho a mesma coisa, só que referentes a fevereiro. De que maneira a gente pode determinar as vendas de cada tipo de veículo no primeiro bimestre desse ano? Intuitivamente a gente sabe que é preciso somar os elementos correspondentes da primeira com a segunda tabela. Se eu pegar a primeira tabela e transformar numa matriz, eu vou ter essa primeira matriz à esquerda. Se eu pegar a segunda tabela e transformar em outra matriz, eu vou ter essa matriz da direita ali, somando com a primeira. Então, como é que eu vou fazer a soma dessas duas matrizes? Bom, o elemento 1 e 1 de uma matriz eu vou somar com o elemento 1 e 1 da outra matriz. Ou seja, o 4.453 eu vou somar com quem? Com o 5.893. O resultado está ali depois da igualdade, é o 10.346. Se eu somar o valor 2 e 1, tá? Segunda linha, primeira coluna, o 2.693 eu vou somar com quem na outra matriz? Com o 3.412. E vai resultar em 6.105. Então, eu só posso somar matrizes, ou adicionar matrizes com a mesma ordem. E vai resultar numa matriz com a mesma ordem. Aqui a gente não faz nenhuma transformação mágica. Então, aqui uma definiçãozinha formal, tá? Na prática, o que importa para a gente é que a matriz
resultante da soma é do mesmo tipo que cada uma das que foi somadas, tá? E é tal que cada um dos seus elementos dessa matriz resultante é a soma dos mesmos elementos que se correspondem nas matrizes que estão sendo somadas, que é bem o que a gente fez no exemplo. Então, um exemplo passo a passo aqui para melhorar a compreensão. Eu tenho essas duas matrizes que estão sendo somadas. Se eu quiser somar o primeiro elemento ali, o 1 e o 1, eu vou ter o 3 da primeira matriz mais o 0 da segunda matriz, resultando no 3 da matriz, que é o resultado da soma. Eu posso pegar o menos 4 da primeira matriz, se eu for somar com alguém da segunda matriz é com o menos 1, que ocupa a mesma posição na matriz. O menos 4 mais o menos 1 dá o menos 5 da terceira matriz ali depois da igualdade. Aqui um outro exemplo, um pouco menor. O elemento 1 e 1 é 0 na primeira matriz, o elemento 1 e 1 na segunda matriz é 1,2. Se eu somar 0 com 1,2, resulta na terceira matriz o 1,2 também. Pegar um outro elemento qualquer ali, o 2 e 2, segunda linha, segunda coluna, vale 3 na primeira, está sendo somado com o menos 3 da segunda e resultando no 0 da terceira matriz. Então é importante pegar sempre cada elemento com a mesma posição, tá? Então a adição é bem simples, tá, pessoal? Não esqueça de fazer os exercícios, tem bastante coisa para fazer também. Você já tem também uma atividade para fazer na recuperação paralela, que é para recuperar as semanas anteriores. Quem perdeu um exercício ou quem errou alguma coisa, quer melhorar a nota, como era feito em sala de aula também as nossas recuperações paralelas. Se tiver alguma dúvida, manda um e-mail, entra no fórum ou passa na sala de atendimento. Bons estudos para vocês, a gente se vê depois do ano novo, então um bom Natal para vocês. Saudades também, esperamos que essa crise passe o mais rápido possível. E a gente se fala logo ali na semana 4. Na semana 4 a gente continua com as operações com matrizes, tá? A gente vai dar uma olhada na subtração, que funciona do mesmo jeito que a adição. E a gente já começa a olhar também a multiplicação de um número por uma matriz, o que eu tenho que fazer. Um grande abraço, espero que todos e todas estejam muito bem. E a gente se vê um pouco mais lá na frente, tá? Grande abraço.